humanos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje vamos estudar ligações químicas. Para isso, durante o estudo desse capítulo, nós vamos ver que elas estão divididas em 3 grupos. São as substâncias iônicas, e nós temos aí como exemplo o cloreto de lítio, o brometo de potássio, o cloreto de cálcio, cloreto de sódio, o óxido de alumínio e o óxido de magnésio. Isso aqui são exemplos de substâncias iônicas. Outro grupo são as substâncias moleculares. Está como exemplo o etanol, o cloro, a água, o naftaleno, o iodo e a glicose. E o terceiro grupo são as substâncias metálicas, que está como exemplo aí o alumínio, a prata, o ouro, o cobre, o ferro e a platina. Substâncias iônicas, quanto às suas características, elas são condutoras de corrente elétrica no seu estado líquido, mas não são condutoras de eletricidade no estado sólido. E a sua temperatura de fusão é muito alta, certo? Com relação às substâncias moleculares, não conduzem corrente elétrica no estado sólido e líquido. Apresentam temperatura de fusão mais baixas que as substâncias dos outros dois grupos, certo? E substâncias metálicas conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido e têm temperatura de fusão relativamente altas. Vamos dar continuidade com os gases nobres e a regra do octeto. Os gases nobres são um modelo de eletrosfera estável. O que é que se diz sobre eletrosfera estável? Os átomos que têm a sua camada de valência, que é a última camada, com 8 elétrons. Com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons, os demais você observa que a camada de valência tem 8 elétrons. Esse tipo de elemento diz que ele é estável. Se ele tiver 8 elétrons na camada de valência, ou se a camada for AK e tiver 2 elétrons, ele é considerado um elemento estável, tá certo? E o que seria essa regra do octeto? O octeto vem que de 8, é justamente isso. Buscando esse padrão aí, como se chegou à conclusão de que o elemento para ser estável teria que ter 8 elétrons na camada de valência, então, com relação às ligações químicas, quando vai acontecer as ligações químicas, os átomos desses elementos procuram essa estabilidade que esses outros já têm. Se por acaso um determinado elemento químico tem apenas 2 elétrons na última camada, que não seja a camada K, ele vai procurar somar esses 2 elétrons da sua camada de valência com outros 6 elétrons da camada de valência de outro elemento químico, ficando assim com a somatória de 8. Então é mais fácil para ele doar esses 2 elétrons para outro que tem 6 do que o que tem 6 doar 6 para ele, né? Então é por isso que ocorrem as ligações químicas, buscando esse equilíbrio aí, essa estabilidade em que a última camada fique com 8 elétrons. Para entender como funcionam as ligações entre os átomos, é importante analisar a eletrosfera dos gases nobres. Observe aí, que o hélio, a distribuição eletrônica do hélio tem 2 elétrons, né? Então fica só na camada K. Já o neônio tem 10 elétrons, 2 estão na K e 8 estão na camada L. E assim sucessivamente. O que você tem que observar é que a sua última camada tem 8 elétrons. Ou no caso do hélio, que tem 2 na camada K. Se forem 2 na camada K, então também é um exemplo de elemento estável, tá? De átomo estável. Se forem nas outras camadas, tem que buscar um 8.
Então, para que esse equilíbrio aconteça, eles fazem ligações entre outros átomos, seja ele do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. O estadunidense Gilbert Newton Lewis, que nasceu em 1875 e morreu em 1946, propôs em 1916 uma teoria para explicar a ligação entre os átomos, que ficou conhecida como modelo do octeto de elétrons, ou simplesmente regra do octeto. De acordo com a regra do octeto, um átomo estará estável quando sua última camada, que é a camada de valência, como a gente viu nas aulas anteriores, possui 8 elétrons, ou 2 no caso da camada K. Os átomos não estáveis se unem uns aos outros a fim de adquirir essa configuração de estabilidade. Com relação às ligações químicas e os tipos de substâncias, nós vamos ter 3 tipos de ligações químicas. A ligação iônica, que ela é constituída por um metal e um não metal. Nessa ligação vai ser composto por átomos de um elemento que é metal e de elementos não metal. Vou botar a metal, que é a mesma coisa. Não metal. A metal. O outro tipo de ligação é a ligação covalente. Nessa ligação, os tipos de átomos que vão se ligar são não metais. Átomos não metais se ligam entre si. E nas ligações metálicas, são todos átomos de metal. Nas aulas posteriores, nós vamos estudar cada tipo de ligação, desde a iônica, a covalente e a ligação metálica, e ver como isso ocorre. Para a aula de hoje, o importante é entender que, para que ocorra a ligação química, os átomos estão buscando o equilíbrio, a estabilidade. E de acordo com Newton, ele deduziu que, e outros estudos mais, da atualidade também comprovam que para que esse átomo se torne estável, eles devem ter 8 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.